Esse é o Raio X, o programa que é notícia, e a partir de agora nós traremos, como toda quarta-feira a gente sempre traz, o Momento do Empresário. São informações para sua empresa com ADM Empresarial. Os administradores Dino Marques, o Dino, e também o Afonso Moraes estão hoje com a gente mais um dia trazendo informações que são preciosas para você tocar o seu negócio, informações que são muito úteis para você que também é colaborador. 11h56, a partir de agora começando o Momento do Empresário, hoje com 3 temas muito bacanas: salário, entrevista de emprego e relação com o patrão. Os colaboradores hoje estão em destaque também nessa programação para hoje do Momento do Empresário, né, Dino? Bom dia. Sim, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes aí da 102, né? E essa questão hoje, né? Nós já falamos vários dias aí sobre empresa, empresários, o que cada empresa tem que fazer e por aí vai. Agora, nosso destaque são as pessoas, né? Então, nós vamos dar várias dicas aqui para todos os colaboradores, funcionários, para quem realmente, de fato, está dentro do negócio. Então, pelo que a gente vivencia no dia a dia, as maiores dúvidas, tá? No nosso trabalho, como já foi dito, nós temos um pilar que é o pilar humanístico. Então, nesse pilar, a gente analisa todas as pessoas dentro do negócio. Então, dentro das maiores dúvidas aí, nós vamos comentar sobre esse assunto, tá? E esse assunto é um assunto de bastante repercussão. Então, pessoal, quem está sintonizado aí e acha que é importante alguém que vai participar de uma vaga de emprego por agora, ligue para essa pessoa, fala para ela sintonizar na rádio se ela já não estiver sintonizada, tá? Porque vão ser dicas importantíssimas aí que vai te dar tranquilidade para participar de uma entrevista. E também quem estiver querendo saber um pouco mais sobre salário, como que faz para aumentar o salário, se o seu salário está pertinente ou não está, se tem alguma insatisfação em relação a salário, também sintonize na rádio. Se sabe de um amigo que está precisando escutar isso, liga para ele, fala para ele sintonizar na rádio e escute aí essas dicas que vai elucidar, né? Vai dar bastante tranquilidade aí para as pessoas, ok? Ok, e Dino, hoje você não está sozinho não, né? Nós estamos com o Link e vamos falar hoje com o Afonso, né? Sim, tá lá em junto Manaus. Com a gente. E vamos dar um bom dia para ele. Vamos sim. Afonso, bom dia. Tá ouvindo normal aí? Perfeitamente. Meu rei, aqui hoje você acertou, tá? O bom dia. Sim. Aqui ainda são 9h58, são 2 horas a menos. Aqui ainda também então, tá dando bom dia. Justamente, então tá tudo dentro do padrão ainda. É um prazer aí estar podendo falar. Na semana passada não deu certo, até mesmo porque algumas pessoas me perguntaram por que eu não estava aí também falando. Mas a semana passada a gente chegou aqui, fomos direto para Roraima, Boa Vista, e aí temos muitos detalhes interessantes aí para contar também, para mostrar para o pessoal sobre todo o cenário do mercado e dos negócios, não só aí na nossa região, mas também no Brasil como um todo. Esse tema que a gente está abordando hoje, ele não é voltado só para a nossa região, a gente também tem muitos detalhes semelhantes e diferentes aqui nessa região, vamos dizer assim, bem mais para cima do mapa. E um detalhe bem diferente, que a gente até postou nas redes sociais, que a gente vai comentar um pouco também entrando nesse assunto do salário, é a questão lá de Boa Vista, né, que até mesmo fica na divisa aí com a Venezuela, em relação às pessoas que vêm de outros países para o Brasil também trabalhar, e como acontece isso nesse cenário de salários. Então, lá até mesmo chegando em Roraima, a gente passa aí no meio de uma reserva indígena, é um percurso até meio tenso, que são 120 quilômetros dentro de uma reserva, só que com isso a gente também consegue elucidar muitas questões relacionadas à forma do funcionário poder ter um aumento salarial, até mesmo de poder negociar isso, que a gente vai detalhar mais sobre, e hoje em específico vai dar aí bastante para a gente discutir. Espero que as nossas redes não nos deixem na mão e a gente possa fazer aí todo o momento do empresário nessa quarta-feira aí. Agora, meio-dia, e Afonso, hoje são 3 temas bastante importantes. Você que foi para outra realidade, como você mesmo explicou, né? Vai falar também sobre essas semelhanças, vai trazer informações para a gente. E hoje, volta o bate-bola, né? Vocês dois hoje estarão aqui, um complementando o outro, sim, né? Sim, sim. Da outra vez, inclusive, estava eu e o Afonso conversando depois do programa, falei, fazer sozinho ali é um pouco tenso, a gente que já acostumou, tá? Um ali trocando ideia com o outro, né? Então, na hora que você tá aqui, tá sozinho,
até se acostumar. Um pouco Vai ser tenso, bom. mas deu tudo certo. Vai dar tudo certo. Com certeza. E a gente começa hoje, primeiro assunto do dia. O que a gente vai tratar Então, primeiro? o primeiro assunto aqui, dando uma sequência, né? Antes da gente falar sobre salário, eu vou falar da entrevista de emprego, porque você tem que estar empregado para ter salário, né? Sim. Então, falando aí um pouco sobre entrevista de emprego, pessoal, é muito importante. Olha só, como que funciona a entrevista de emprego, tá? Nós, dentro do nosso trabalho, realizamos entrevistas de emprego. E o que a gente mais vê, primeira coisa, o nervosismo. E que ele é normal, natural, né? E parte desse nervosismo é por conta da expectativa que você tem de realmente conseguir o objetivo, que é aquela vaga. Então, o que acontece? Muitas das vezes, nesse nervosismo, você não vai conseguir transmitir a sua essência. Então, a dica que a gente dá para você, nesse sentido do nervosismo, encare o entrevistador como um amigo que você está conhecendo ou como uma pessoa que você está conhecendo, né? E nesse sentido, passe toda ali a sua essência, principalmente a sua experiência profissional, né? O que você almeja. E na entrevista, antes dela, o que é importantíssimo, tá? É você saber um pouco da empresa. Então, se você nunca ouviu falar da empresa, pesquise que produto a empresa vende, qual o mercado que ela está inserido, qual a visibilidade que ela tem. Se você conhece alguém de dentro da empresa, pergunte como que é a empresa, né? Quais são os objetivos dela, como que é a relação com o patrão. Então, isso é muito importante. Quando a gente vai fazer entrevista com alguém que nunca nem ouviu falar da empresa ou, né, chegou ali, nunca nem tinha entrado aqui, então isso, para o proprietário, já era um certo desconforto, né? E até para nós, falar, peraí, o cara veio aqui, quer trabalhar aqui dentro e não sabe nada do negócio, né? Tem alguma coisa errada. É a mesma coisa que comprar um produto sem saber, isso aí vai fazer parte da sua vida, né? Então... E só até mesmo dando um complemento, deixando claro que nada mais, nada menos do que a entrevista, ela é uma venda também, né? Sim. E não tem como, vamos dizer assim, você realizar uma boa venda se você não conhecer seu cliente. Que aí, nesse caso, é a importância da pessoa que está buscando o emprego, dele também conhecer um pouco mais o empregador, né? Isso, é importantíssimo, né? E até para ele saber quais as relações necessárias ali e o que se espera, né? Então, né, primeiro fato, para a entrevista, para tirar o nervosismo, né, resumindo aqui, encarar o entrevistador como uma pessoa que você está conhecendo e você vai conversar ali, né, sobre os assuntos, lógico, pertinentes ao negócio, mas também pertinente principalmente à pessoa que está sendo entrevistada. A segunda dica, né, principalmente conhecer sobre a empresa, pesquisa, procura se ela tem site, antes, se você vai fazer uma entrevista, exemplo, na quinta-feira, vá na quarta-feira na empresa, entra lá, né, pesquisa, olha se ela vende algum produto, né, às vezes até a dica que eu dou, compre algum produto, né, da empresa, para você saber como que é a relação funcional da empresa, tá? O processo, as pessoas, o clima, tá? Esses são fatores preponderantes aí em relação à entrevista. Agora, outra coisa também em relação à entrevista, as entrevistas, quando é a entrevista mais profissional, ela segue um roteiro, um padrão. A gente tem as perguntas padrão, certo? Para tirar a característica principal de cada pessoa. E por que a gente usa essas perguntas, né, padrão? Primeiro, para a gente aplicar o mesmo teste em todo mundo, porque senão eu posso causar uma discrepância ali por mim mesmo e não pela pessoa. Então, a gente tem que seguir um roteiro para tentar extrair de todo mundo as mesmas características. Só que a dica que a gente dá para quem está sendo entrevistado é não responder só de forma padrão. Muitas das vezes a pessoa está preocupada em saber qual a resposta que eu quero. E muitas das vezes o que a gente quer, muitas das vezes não, o que a gente quer é ser surpreendido. É alguém que coloque frases ou que realmente tenha uma postura que nos surpreenda, que nos chama a atenção, né, Afonso? Sim, e nada melhor nesse sentido, igual mesmo, pegando a referência à alusão que eu fiz sobre a venda do seu perfil, a venda, assim, vamos dizer, da sua pessoa dentro do negócio, é apresentar uma solução também para a empresa. Porque se o empregador está buscando alguém para contratar, para ter ali junto, ele não quer somente uma pessoa para trabalhar, mas ele quer alguém
que vai exercer as suas atividades conforme necessário, porém também apresentar soluções diferentes que possa inovar o negócio e talvez transformar toda aquela situação, né? Sim, sim. E outra dica também, pessoal, no sentido que o Afonso falou aí, para vocês realmente ponderar algo, né, que a empresa realmente precise ou algo que ela possa acrescentar, né, mais uma vez, o mais importante é o conhecimento, né, da pessoa ter um mínimo de conhecimento sobre a empresa. A gente já fez algumas entrevistas de emprego que a pessoa nunca nem tinha ouvido falar da empresa. Aqui em Frutal pouco acontece porque, né, a cidade é pequena, mas nas cidades maiores de outros clientes, né, cidades como Uberaba, Uberlândia, São José do Rio Preto, às vezes a pessoa nunca tinha nem ouvido falar da empresa. E mesmo indo para entrevista de emprego, não tinha pesquisado nada sobre a empresa. Então, para nós como entrevistadores nesse momento, né, ela já perdeu ali boa parte da chance naquela vaga. Ela vai ter que me surpreender muito na entrevista para realmente, né, poder continuar, digamos assim, no roteiro e ter chance da vaga, né? Agora, sobre entrevista de emprego, Afonso, tem mais algo aí para acrescentar? Não, e assim, deixar claro que não faz diferença se você está indo num negócio pequeno, se você está indo num negócio grande, se às vezes, vamos dizer que o emprego da sua vida ou não, porque tem muitas pessoas que antes de chegar e realizar o sonho ainda passam por várias etapas. O mais importante é sempre estar preparado e estar disposto a realmente vestir a camisa do lugar onde você está se disponibilizando para trabalhar, né? Outra coisa, pessoal, assim, muito, muito importante, que era até uma das primeiras coisas, eu não tinha citado, mas é principalmente a sua vestimenta, né? A sua aparência. Então, não vá de barba sem fazer, tome cuidado com a roupa que você tá vestindo, né? Lógico, uma roupa pertinente ao local. Se for, primeiro, para os homens aí, então, se tiver lógico, não precisa ser aí, como se diz, enfeitado, né, e montado, muito diferente da sua realidade. Mas põe uma roupa bacana, uma roupa apresentável, uma roupa boa, né, vamos falar assim, uma roupa de sair, né, porque isso vai ser muito importante. Se você já chegar ali de qualquer jeito, totalmente despreparado, por barba por fazer, que você vai estar demonstrando vou falar eu como entrevistador, tá? Ou até para o dono, mas vamos falar nós como entrevistadores, né, Afonso? O que você vai estar demonstrando para nós é que aquela entrevista ali, nada para você é a mesma coisa. Então, e o principal é que a pessoa não vai estar conhecendo o cargo que ela está se habituando, vamos dizer assim, né? Sim. Para qual cargo ela está destinando as suas energias. Lógico. Então é muito importante aí você cuidar do seu aspecto visual, né? Isso é em tudo, não só na entrevista, mas principalmente na entrevista. Muitas vezes a gente vê pessoa, às vezes vai para uma entrevista com a roupa rasgada, né? Não que tá rasgado que não tem dinheiro para comprar uma roupa, não é esse o caso. Mas uma roupa lá, uma calça muito rasgada, ou, né, no caso de mulheres, às vezes não vai muito conforme o local pede, né? Então, isso é muito importante. E também, pessoal, ir com roupa confortável. Porque também, às vezes, a pessoa vai tão bem montada, digamos assim, que às vezes ela se sente desconfortável na entrevista. Ou colocou um sapato novo que acabou de comprar e o sapato está apertado, está gerando um certo desconforto. Então, são pequenos detalhes que você tem que tentar eliminar para, na hora da entrevista ali, você tá bem preparado. E outra, com todas, exemplo, tá com vontade no banheiro, vai antes. Gente, são coisas simples. Fala, não, mas por que o Dino está citando isso? Porque você está numa entrevista com vontade de ir no banheiro, a necessidade fisiológica fala mais alto que qualquer coisa, né? Então, é muito importante você estar preparado em todos esses sentidos, né? Se é perto da hora do almoço, já tenta almoçar antes, para você não ter aquela fome ali na hora da entrevista e aquilo te gerar algum tipo de desconforto. Então, já vá bem preparado. Saiba que às vezes você vai ter que esperar um pouco, né? Às vezes tem mais entrevista para fazer, ou o dono marca um horário e acaba atrasando um pouco, enfim. Vá pronto para aquilo, para você realmente estar 100% focado na entrevista, certo? Bom, agora o segundo tópico, tá? Pessoal, Valdeco Júnior, esse tópico aqui a gente vivencia todo dia, em todos os lugares. E hoje é tão interessante que eu já vivenciei isso, né?
como profissional, porque antes de eu ser empregador, eu também fui empregado, né? Então, é uma coisa assim, eu sei o que é isso, passei por isso várias vezes. Então, salário, pessoal, nós temos assim dicas muito importantes sobre o salário. E, como se diz, o intuito nosso aqui hoje é tentar o mais possível desmistificar essa relação do salário. E para fazer isso, nós vamos falar uma questão simples. Primeiro, o que define salário, né? Você sabe o que define salário? Vamos falar assim, a primeira base, Valdeco? Você sabe qual que é a primeira base para mim definir salário? Aí você me pegou. Imagino que seja preparo. O que define salário, pessoal? A primeira base, muito simples, é o mercado. Ele é igual a um produto. Você não compra um produto, né? Exemplo, você não compra um celular que você sabe que na maioria dos lugares vale 5 mil, você não compra por 6, certo? Eu estou dando exemplo do celular que nós estávamos falando do iPhone agora há pouco, não fazendo propaganda, mas... então você não compra algo com uma disparidade de preço muito grande. Colaborador, funcionário é a mesma coisa. Não tem como, exemplo, não tem como eu contratar alguém por faturamento. Se o mercado paga 1.000, eu vou contratar por 2.000. Também, se vale 1.000, não tem como eu contratar por 800. Né? Eu estou dando exemplo hipotético aqui, eu sei que está abaixo, 800 está até abaixo do salário mínimo, mas só exemplo hipotético aqui, pessoal. Então, a primeira questão é a base salarial. Então, você que desempenha uma função no financeiro, no faturamento, no compras, no estoque, logística, distribuição, qualquer um desses setores, é muito importante você conhecer a base salarial do mercado, para você tirar aquela sensação se você ganha pouco ou não. Lembrando, pessoal, essa é a primeira base. Uma questão muito interessante que acontece nas empresas, né, que as empresas maiores, o salário é atribuído de acordo com a função e não com a pessoa. Isso em empresa maior. Todas as empresas maiores, a gente monta uma faixa salarial, então o que define é a função. Nas empresas menores, isso é o inverso. O que define salário são as pessoas, porque muitas das vezes ela acumula mais de um cargo, faz mais de um trabalho. Então, a pessoa tem que entender e ter essa noção. Se ela está numa empresa menor, ela pode ter uma negociação diferente, desde que ela desempenhe o papel realmente para aquilo. Agora, uma questão que eu trago todo dia, né, para quem é cliente nosso, sabe disso, que foi uma coisa que realmente me deu conforto quando eu descobri isso e comecei a tratar salário de forma diferente. Salário não é mérito, por incrível que pareça. Salário é negociação. E agora eu vou falar como empregador. Se ninguém está me solicitando um aumento, né, e eu estou condizente com o mercado, eu vou dar aumento por quê? Certo? Então, se não houver uma negociação, lógico, pessoal, tem que ter mérito para isso, né? Não vai todo mundo, eu sei que isso não vai acontecer, mas não vai todo mundo querer negociar salário sem merecer ou realmente fazer por onde, né? E por aí vai. Mas salário é negociação. Se você não sentar, não negociar, expor os pontos de vistas e realmente demonstrar aquilo que precisa, ir até o final, né, não vai acontecer. E quando se tange a questão salarial, o que acontece que quando você vai discutir sobre isso, é tão desagradável tanto para o empregado quanto para o empregador. Porque a sensação é que às vezes o empregador acha que o funcionário poderia se empenhar mais pelo salário que ganha. E o funcionário, por sua vez, acha que deveria ganhar mais pelo desempenho que tem. E outra coisa também, pessoal, que aí também é uma dica muito interessante. Não queira fazer a sua base salarial com base em comparação. Ah, mas o fulano não faz nada e ganha tanto, então eu tenho que ganhar mais. Não queira se comparar a outra pessoa, porque você não vai conseguir seu objetivo através disso, né? Mais uma vez, salário é mérito, não é mérito, é negociação. Mas para isso, né, você tem que realmente estar condizente. E uma coisa, um dado interessantíssimo. De 10 pessoas, 8 têm aumento para que a empresa não o perca, ou seja, para ele não ir para outro lugar. Então, de 8 pessoas, de 10 pessoas, né, que ganham aumento, né,
8 são para a empresa não perder essa pessoa. Então, ou seja, se realmente você não tiver uma concorrência salarial, se você não tiver outras oportunidades, também dificulta um pouco você ter aumento. E fala, nossa, Dino, mas isso é triste. Não, não é, ué. Produto também acontece da mesma forma. Não, mas você está comparando pessoas a produto? De certa forma, em relação a trabalho, sim. Também, se você tem, exemplo, na greve dos caminhoneiros, para quanto foi o combustível? Porque não tinha combustível, né? Então, se você tem mais oferta, automaticamente, né, você vai conseguir melhorar a tua faixa salarial. Então, esteja atento ao mercado, sempre busquem novas oportunidades, se qualifiquem, né, queiram crescer. E quando você estiver dentro de uma organização, não olhe para o pior funcionário, olhe para o melhor. Porque se você continuar olhando para o pior, o fulano só chega atrasado, né? E eu tô aqui todo dia no mesmo horário. O fulano, né, é o protegido. Isso e aquilo. Se você sempre olhar para o pior, a sua possibilidade de desenvolvimento é mínima, né? Tem alguma questão para acrescentar aí, Afonso? Sim, até aproveitar aí a presença do nosso querido Valdeco. Nós estamos aí com uma pequena distância aí de quase 5.000 quilômetros. Não, pequena. Vamos fazer esse bate-bola, né? Valdeco, Bora! Até mesmo para usar você como exemplo, você que eu sei que é um cara que não se importa muito com esse tipo de situação, até porque é por conta da sua busca pelo conhecimento, e esse é o principal tema do nosso quadro, levar o conhecimento às pessoas, né, de forma geral. Sim. Um dos pontos também que geralmente acontece, e é justamente a pergunta que eu vou te fazer, em alguma entrevista de emprego, em alguma vaga, eu sei também que você é um empreendedor também, já criou seus negócios desde cedo, mas em alguma entrevista, em algum momento inicial de um emprego, você já chegou a falar qual que é uma proposta salarial, ou seja, vamos dizer assim, que um valor mínimo que você precisa para entrar naquele negócio? Olha, nas entrevistas que eu tive, que participei, às vezes acontece uma contraproposta, né? Mas aí entra no que o Dino falou, a questão do combinado, né? O que foi combinado naquele momento, né? Eu estou pegando esse exemplo, Valdeco, até mesmo para ressaltar a questão da entrevista também e aproveitando a parte de negociação, que é o que você falou, que entra a questão da contrapartida. Por quê? Em alguns casos, e talvez se não em todos, as pessoas têm certo medo de estarem desempregadas, de passar o seu valor. Por quê? Elas acham que por não ter um emprego naquele momento, ou até mesmo por estarem fora do mercado de trabalho, elas estão em desvantagem e não podem passar o seu valor. Por isso que é interessante você ter também uma solução, ter uma proposta viável e válida para o negócio, para você ter condições de poder apresentar aí para o empregador uma proposta salarial para depois entrar no mérito da negociação, porque é justamente com essa negociação que vai facilitar para ter aí o acordo ficar bom para as duas partes, para você também poder desempenhar um serviço, tendo uma remuneração que vá ser condizente com a energia que você vai demandar ali para aquelas atividades. E lembrando e deixando claro, tudo é negociação, assim como o Dino disse, todos os momentos, até mesmo não só no início, nessa entrevista, mas depois no decorrer do processo. Nem sempre tudo é lindo do começo ao fim. Em determinado momento pode acontecer alguma situação que seja preciso ter alguma mudança, não só em questão salarial, mas também em relação a atividades, a querer mais, vamos dizer assim. E para isso é necessário ter uma boa comunicação, que é o que a gente sempre fala em todos os quadros, ter uma comunicação clara, explicar a situação, porque senão a gente vai ter de um lado um empregado insatisfeito, frustrado, porque ele, no ponto de vista dele, todo salário que vier talvez vai ser pouco, e do outro lado nós vamos ter um empregador aí também que vai ter a sensação de que o seu empregado não está desempenhando bem e está sempre querendo aumento, né? Exatamente. Então eram essas colocações mesmo para ressaltar toda a importância de se ter, né, bem claro o que se quer da empresa, o que está levando para a empresa, como vai ser levado e o que vai ter de retorno e a troca disso para as duas partes. É bom, Gui? Não, perfeito. E pessoal, né, acrescentando aí também, igual o Afonso falou, realmente às vezes quando a gente vai tratar de salário, né, tem aquela sensação, é muito para quem paga e pouco para quem recebe. E como que você sai disso?
combinando, negociando. Então tá, né? Se pode ser diferente, se vai ser diferente, de que forma que você pode recombinar isso? Alinhe as expectativas. Essa é a parte mais baixa, né? Essa é a parte melhor, você alinhar essas expectativas, né? De você saber falar assim, não, então tá, tem como, há alguma forma de eu participar mais do negócio, ou de eu adquirir mais uma função, ou te entregar outra coisa para ter um aumento? E aí começa a ter uma negociação, a realmente verificar o que pode ser feito. E quando a gente observa isso, dentro dos negócios, às vezes há várias deficiências que o dono da empresa não tem para quem recorrer. Então, se o funcionário tentar negociar, então tá, se eu te solucionar um problema, exemplo, do seu estoque, colocar o estoque em dia, fazer isso, isso e isso, e eu ficar responsável também pelo estoque, vamos supor que é uma pessoa do faturamento ou alguém ligado ao estoque, se eu te entregar isso, né, e se isso der certo, a gente negocia o meu salário, você vai ver que o cara vai ser o primeiro a falar, não, se você resolver isso aqui pra mim, né, na hora, eu aumento seu salário na hora. Só que precisa haver essa comunicação. E aí, mais uma vez, acrescentando, o que acontece na maioria dos casos? Na hora que a gente vai discutir salário, aí já gera aquele constrangimento, tanto por parte do empregado, do empregador, e às vezes as pessoas deixam para depois. O que acontece também, quando o empregado fala para o empregador, eu preciso conversar com você sobre o salário. Vixe, às vezes o dono da empresa deixa até de ir na empresa uns 2 dias. Isso acontece, pessoal. Então, isso de fato não pode acontecer. Principalmente, agora eu vou dar a dica não para o empregador, para o empregado. Não para o empregado, para o empregador, para o dono da empresa. Se teu funcionário falou que quer sentar com você e discutir salário, não deixe nem para amanhã. Não vá embora e deixe isso para outro dia. Senta com ele, alinha essas expectativas, porque isso é o que mais vai prejudicar a tua equipe. A equipe, né, ou a própria, vamos falar pessoalmente aqui, como se fosse uma pessoa, a pessoa ficar com dúvidas sobre o seu salário, sobre expectativa salarial, sobre ganho financeiro, né, você vai ter um funcionário ali que não vai render o que ele pode render. Ou seja, é uma das maiores frustrações. A gente sabe, quando trata de dinheiro, né, há todo um desgaste. E o que a gente está propondo para todas as pessoas, em todos os negócios, em tudo, muito também em relação à consultoria, é que quando a gente fala de dinheiro, a gente não tem essa frustração, não tenha tanto medo, não tenha tanto, digamos assim, tanto pudor, né? Quando a gente vai falar de dinheiro é uma chatice danada, né? Tudo é muito ruim, se você vai cobrar ou ser cobrado, né? É muito constrangedor. E para quê? Isso não tem que acontecer. O que tem que acontecer é a gente combinar preço, é a gente cumprir o combinado, e se não cumpriu também a gente falar sobre isso e resolver, né? Mas tratar essas questões de forma natural, né? Muito natural, certo? Afonso, tem mais alguma coisa para acrescentar sobre o salário? Um outro ponto, aproveitando também esse recado para o empregador, Dino, em relação à importância e relevância das pessoas no negócio, e essa priorização de estar com salários, né? Não que a gente entende, até mesmo, vamos dizer assim, que o custo do Brasil é muito alto, a gente tem aí uma carga tributária imensa, não só em Minas eu acho que é um estado, vamos dizer assim, privilegiado, porque tem, eu acho, muito mais do que os outros, porém a gente tem aí uma carga tributária alta. Oi? Privilegiado no qual sentido, né? No sentido pejorativo. Mas assim, nós temos assim, um custo muito alto, de forma geral, em Minas muito mais, só que é importante dar preferência ao salário, as pessoas e quem trabalha tem o direito de receber, logicamente, mas fica muito satisfeito, muito mais, vamos dizer assim, quando recebe e está com tudo em dia. Nós estamos passando hoje, não só em Minas, só que também aqui, em Manaus, em Roraima, um problema muito grave com a questão de parcelamentos de salários, tanto de 13º ou férias, e como também de salários do dia, vamos dizer assim, do mês. E isso é um problema nacional, eu estou vendo aqui, achava que era só mesmo aí na nossa região, eu até mesmo por ter um contato muito próximo com os educadores de Frutal, vivencio isso, que o Estado não está conseguindo, o município está um pouco, arcar com todas as suas disponibilidades, não, mas com as suas responsabilidades. E aqui para cima do país também estamos tendo problema nesse sentido. Então a gente precisa
valorizar as pessoas e também, em contrapartida, dar o feedback para o colaborador, se por um acaso vá demorar ou vá atrasar, dar esse feedback e as pessoas que estão ali trabalhando também compreender até certo limite para poder ter uma relação muito mais próxima e harmoniosa. E lembrando de uma situação que a gente viveu há poucos dias, né? Tipo assim, exemplo dos negócios que a gente vivencia de cada dia, lógico que a gente não expõe nenhum cliente, nenhum colaborador, mas uma situação que às vezes salário, você vai ter que conversar mais de uma vez. Porque às vezes você vai combinar ali com a pessoa ou vai falar sobre isso, mas a pessoa depois vai pensar sobre aquilo e às vezes vai achar que ainda tem alguma coisa que, não, mas poderia ter feito isso ou aquilo. Então, senta com a pessoa, se precisar, mais de uma vez. Peraí, eu tô vendo que você ainda ficou em dúvida em relação à proposta, ou ao teu salário, ou ao que você ganha hoje, né? Vamos conversar de novo. Então, senta e resolve. E pegando um gancho no que a gente falou no primeiro programa, né? No primeiro e no segundo também a gente falou sobre isso. Pessoal, a maior, digamos assim, o melhor que todas as empresas têm são as pessoas, né? Tirando as empresas aí que vendem na internet, que não tem, mesmo assim tem pessoas para fazer várias coisas, mas então de todas as empresas, o melhor são as pessoas. Então, o empresário tem que lembrar disso, mais do que isso, tem que ter uma estratégia específica para as pessoas e tem que gastar a maior parte do seu tempo com as pessoas, tanto com os seus colaboradores, quanto com os clientes, com os fornecedores. E muitas das vezes, a empresa, principalmente quando vai ficando mais antiga, né, mais velha, digamos assim, uma empresa mais madura, velha não, uma empresa mais madura, o que se tem, o que acontece muitas das vezes é que essas pessoas, né, vai fugindo um pouco dessa comunicação, desse trato com as pessoas, dessa relação com as pessoas. Então, isso é que precisa mudar. Então, o que a gente vai deixar de dica agora para o empresário? Pessoal, invista, né? Gastar não, invista tempo na sua equipe e nas pessoas. E agora, para os empregadores, para os empregados agora, né? Para os funcionários, estou confundindo um pouco essa relação. Para os funcionários, tá? O que a gente quer deixar de dica aí, então, sobre o salário, pessoal, não tenha medo de discutir sobre o salário, tá? Mas meu patrão não me ouve, não me dá ouvido. Cria uma oportunidade, então. Leva para ele uma proposta, né? Dá uma, como se diz, acha uma forma de chamar a atenção dele, logicamente, de forma positiva, entendeu? Olha, eu tenho vamos sentar, eu tenho uma coisa para sugerir para a empresa e peça a contrapartida, lógico. Entendeu? Mas sem medo, sem tratar isso de forma constrangedora. Se você sentir desagradável, você vai passar esse desconforto para outra pessoa que também vai ficar desconfortável, e aí vocês imaginam como que isso vai refletindo e tudo mais. E assim, pessoal, para finalizar aqui, tá? Nessas questões, uma coisa muito importante também, né? Uma questão muito importante, pessoal, se você está insatisfeito sobre o salário, trate diretamente com o dono. Não fique repassando isso para a equipe, né? As conversas, como se diz, as conversas de corredores. Porque isso... Dino, por que você está falando isso? Porque vai te prejudicar a você mesmo. O grande impactado é você mesmo. Que às vezes essa insatisfação, por mais que você passou para o proprietário, se você está discutindo isso, digamos assim, nos corredores, isso vai chegar para ele de novo. E vai chegar muito diferente do que você falou. Então não tem chance disso ser bom para você, de forma nenhuma. Então, trate o que tem que tratar com quem tem que ser tratado, né? Então, tem alguma coisa para falar, fale para quem tem que escutar, né? Esse negócio de mandar recado, principalmente na questão salarial, não funciona, né? Isso é muito importante. Tem mais algo para acrescentar aí? Se aumentarem aí as conversas, né, entre empregadores e empregados a respeito de salário, é sinal aí que está surtindo efeito. O que a gente quer realmente é que isso aconteça, porque o tema que a gente traz em todas as semanas, eles são relativos à realidade que a gente encontra no mercado e nos negócios. Então, algumas pessoas podem achar que às vezes a gente fala disso de forma aleatória, mas não. E se você é dono do negócio, você é empregado, trabalha no negócio, e ainda não teve esse tipo de diálogo, não pense que a sua empresa esteja de forma normal. Vá buscar esse conhecimento, vá saber se a sua equipe está satisfeita,
vá saber se o seu patrão, vamos dizer assim, está satisfeito com o desempenho que você está tendo. E caso não houver isso, por favor, vamos criar um momento para ter esse diálogo, para ter essa comunicação, para fazer com que o negócio em si possa fluir e entregar todos os objetivos que eles têm em conjunto e também para o cliente. E, pessoal, alguns recados aqui, finais aqui, né, pra gente encerrar. Queria mandar um abraço aqui pro meu pai, tá nos escutando na rádio aí. Tá, pai? Um abraço pro senhor, um beijo. Mandar um abraço também pro Tom Brito, da AB Tintas aí, sempre ouvindo a gente e dando bastante feedback positivo aí. E espero que essas dicas sirvam para você, Tom, e pros seus funcionários também. Que eles sentem aí com você e negociem salário de todo mundo agora. Brincadeira, pessoal, né? Agradecer também o Heron Marques Fotografia, a Agência 11 também, que nos ajuda também, está sempre acompanhando, e enfim, todos os nossos clientes também, o pessoal que tem nos dado bastante feedback aí, várias pessoas. Um abraço a todos. E a dica que a gente quer deixar aqui no final, aqui para encerrar, pessoal, a gente vê muita dúvida sobre a questão salarial, né? Tanto o empregado quanto o empregador. Então, para as empresas que têm dúvidas sobre a questão salarial, pode entrar em contato com a gente. Nós temos uma base salarial, tá? Que a gente, através de uma pesquisa feita no mercado, não só de Frutal, mas da região, então a gente pode te disponibilizar qual que é a faixa salarial para cada cargo, né? O mínimo e o máximo e a média, para você saber o que você pode fazer e se você realmente está condizente ou não com o mercado, né? E também para os colaboradores que queiram saber mais como discutir sobre o salário, ou vai participar de uma entrevista de emprego muito crucial, ou que seja uma entrevista simples também, quiser procurar a gente, quiser saber um pouco mais, quiser alguma dica, tá? Nós estamos à disposição, fica à vontade, pode ligar aqui na rádio, deixar recado com a Rose é perfeita, sempre atende todo mundo, né, com uma maestria gigante, né? Um abraço também, Rose, sempre escutando, né? Sempre. E agora, né, mandar um abraço também para a Cris, chegou aqui, o o Valdeco Júnior teve que sair. Obrigado, Cris, tá? Obrigado aí a todos os ouvintes da 102 FM. Espero que a gente tenha conseguido aí elucidar bastante essas questões, né? E que realmente a gente possa ter acrescentado algo e que também tenha falado algumas palavras que tenha gerado um incômodo, né? Esse incômodo, mais uma vez, sempre no bom sentido. E vamos aí, vamos construir, vamos desenvolver. Esse é o sentido da DM Empresarial. E pessoal, quem precisar de consultoria, quiser saber algo mais sobre empresas, sobre os negócios, nós estamos à disposição. A DM Empresarial está aí para isso, tá? Nosso foco, um foco grande aqui na cidade de Frutal, também na região. Então, nós estamos à disposição para qualquer tipo de negócio e pessoas, ok? Obrigado a todos. Um abraço, Afonso, tá? Resolve aí, vem logo, porque sozinho aqui o trampo é duro, viu? Dina, deixar claro aí para o pessoal também que agora em março nós vamos estar realizando um evento para falar sobre essas questões mais afinco, conhecer mais as pessoas, os colaboradores que estão dentro dos negócios, né? E envolver toda essa relação do mercado de Frutal aí da região, certo? Perfeito, show de bola. Também mandar um abraço para todo mundo que está ouvindo, as pessoas aí, família. Muito obrigado aí a Cris, que agora chegou aí no estúdio, né? O Valdeco também teve que sair, o pessoal da rádio. Você também. E a nossa comunicação, creio que foi muito boa, né? Nossas funcionaram bem. Que bom, então. Obrigado aí, uma boa tarde a todos. E se precisarem, DM Empresarial está à disposição. Valeu. Um abraço. Obrigado, Cris. Um abraço a todos. É isso, agora 12:34, a gente encerra por aqui o Momento do Empresário, com o Dino participando, o Afonso direto no link em Manaus, hoje falando sobre entrevista de emprego, também a relação com o patrão e salário. O Raio X volta amanhã, o Valdeco teve que resolver umas questões pessoais, teve que sair um pouquinho mais cedo. Raio X volta amanhã na primeira edição, aí sim na apresentação do Valdeco Júnior e também na segunda edição, 11 horas da manhã. A gente encerra o Raio X e eu volto, viu, depois do intervalo comercial, para te fazer companhia. Obrigada, Dino. Valeu. Grande abraço.